sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Plasticamente. Eu sou a Adriana Milani, cirurgia plástica. Hoje estou aqui com duas convidadas muito especiais. Cauana Leite e Josiane Bordim Balestrin. A Cal e a Josi trabalham com cirurgia plástica há muito tempo. Ambas são técnicas de enfermagem. Mas eu vou deixá-las se apresentarem. E a gente vai falar sobre aspectos práticos e organizacionais de uma cirurgia plástica. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigada a vocês por estarem aqui. Que bom que os chefes de vocês liberaram. Obrigada, chefe. A Cal foi convidada para estar aqui hoje, de livre e espontânea vontade. Que bom, que bom. Então, Josinha, conta pra nós um pouquinho sobre a tua trajetória dentro da cirurgia plástica. Então, muito prazer, tô bem feliz de estar aqui. Então, eu tô na família Milani desde 2004. Comecei a trabalhar com o Dr. Ariel, com a doutora Neiva. E até então, de 2006 até agora, tô com o Dr. Rafael. A Josinha, pra quem não sabe, é patrimônio já da nossa família. Faz parte da família. E tem vários nomes também, né? Então, assim, tu já sabe alguma coisa de cirurgia plástica, né, um pouquinho. De pacientes e tal, né? De pacientes, um pouquinho. Então tá, então Um hoje tu vai contar tudo pra todo mundo. Pra todo mundo, né? Eu trabalho com o Dr. Rafael desde 2006, né? E faço toda a parte de organização do consultório, de cirurgias, todo pós-operatório, pré-operatório. Fiquei algum tempo também ajudando, auxiliando ele como instrumentadora também. Mas até o momento agora só no consultório. Ajudo nessa parte de marcação, dos cuidados, né? Do pré, do pós, que também é bem importante, né? A gente tá a par e tá um complemento, assim, do cirurgião, né? E era isso. É basicamente o que eu faço no consultório. Pouquinho de tudo. Um muitinho de tudo, né, Josi? Um pouquinho, né? Importante a gente falar que o volume cirúrgico de vocês é realmente muito alto, né? O Rafael Milani, o Rafa, ele opera muito e tu faz tudo funcionar, tudo andar. Então, tu tem muita experiência e por mais que a gente tenha uma relação, que até não vou entrar nos pormenores, porque é capaz até de me emocionar. Uma relação muito próxima, tu tá aqui porque eu acredito que tu tenha muito a trazer para os pacientes, né? E são informações básicas, porém fundamentais. A cirurgia plástica, ela começa na intenção, né? E toda essa parte de organização, a gente sabe, a gente vivencia isso, ela é fundamental para o bom andamento do procedimento cirúrgico. E você, Cacau? Quem é você? Eu sou a Cauana, trabalho com a doutora Adriana Milani, faz 6 anos, vai fazer 6 anos, na verdade. Comecei como estagiária, fui para secretária e agora eu sou técnica. Acompanho também todo o pré e pós-operatório ali do consultório, né, das pacientes e também o bloco. E eu, sou muito feliz por trabalhar ali com a Drica. Aprendo sempre a toda semana, porque sempre tem alguma coisa que a gente tem que aprender, sempre, né? E eu tô muito feliz por estar aqui também. Cal, obrigada, meu bem. Também sou muito feliz de trabalhar com você, tá? Quando eu digo que eu vou pegar a Josi, pra mim é só pra fazer ciúme. Eu acho que o que a gente faz com amor e com carinho, a gente faz, assim, é um pouco do automático também, né, Cal? Eu já trabalho um pouquinho mais automático e, na verdade, acho que eu nem sei mais fazer outra coisa, né? Porque as pacientes a gente acaba tendo contato e o carinho e o prazer de explicar e de atender o paciente, assim, se torna uma coisa emocionante mesmo, né? E eu acho que cada um tá no lugar onde tem que estar. É muito prazeroso. É muito prazeroso, assim, quando a gente... Vocês tornam muito mais leve, né, a experiência o trabalho mais leve e o carinho, assim, que a gente acaba tendo pelos pacientes também é muito importante. E eles por vocês, né? Porque, querendo ou não, quando eles estão nessa situação de vulnerabilidade e poder contar com vocês nessa parte da assistência, que às vezes vocês estão ali mais no cara a cara do que nós, né?
faz total diferença. A gente está sempre recebendo feedbacks e nesse eles sentido. também, eles ligam, eles mandam mensagem, eles pedem, eles querem um pouquinho do conforto também. É isso aí. E eu acho que é importante também, né? A gente trazer essa segurança para o paciente também, E né? conversar também um pouquinho, deixar eles também calmos, tranquilos, também faz parte, né, do nosso trabalho também, né? Que a gente tá lá para isso, né? É verdade. Muito bem, vocês fazem isso com excelência. Mas, enfim, Josinha, vamos começar. O que eu gostaria de te perguntar? Faz diferença para o paciente se programar e se organizar para a cirurgia? Olha, eu acho que faz sim. Por quê? Porque a gente trabalha com uma agenda, né? A gente trabalha com agenda. A gente, na hora que eu vou marcar uma cirurgia ou que eu vou marcar uma consulta, eu não dependo só da nossa agenda, né? Então, o paciente tem que se organizar porque eu tenho uma equipe de anestesista, tenho um hospital, o bloco cirúrgico, né? É tudo uma demanda ali que a gente organiza, né? Se o paciente vai fazer uma colocação de prótese, né? Que é uma das cirurgias também que a gente mais faz. Eu tenho que solicitar a prótese. Então, assim, o paciente me ligar, Josi, eu quero fazer cirurgia nessa semana. Josi, eu quero fazer cirurgia semana que vem. É um pouco complicado. Então, o paciente se organizando é muito melhor. Tem exames para fazer, tem o pré-operatório, né? Então, tem toda essa parte ali de organização que é muito fundamental. É muito importante, tanto para nós Às vezes como os para pacientes paciente podem também. achar que a gente é um pouco intransigente, vocês, no caso, que fazem essa parte da organização. Mas é importante que o paciente saiba o que está por trás de tudo isso, né? É o funcionamento do hospital, a equipe anestésica, a equipe cirúrgica. O próprio paciente, ele precisa saber que a partir do momento que ele tiver aquela data, ele vai organizar toda a vida, o entorno, a família, o trabalho, em relação àquela data, né? Então, a organização não tem como... Não tem, a gente até estava comentando sobre fazer um paralelo em relação a uma viagem de avião, né? Que existe toda uma seriedade, um preparo, uma data, né? Não tem simplesmente como não aparecer. Então, a organização, ela não é intransigência da nossa parte. Ela faz parte da coisa funcionar. E assim, Cal, a partir do momento que eu penso em fazer uma cirurgia plástica, vocês recomendam que já seja realizada a consulta ou que eu amadureça mais a ideia e já vá mais decidido? Eu e a Josi, a gente estava conversando antes em relação a isso e eu acho que depende muito de cada paciente, de perfil de cada paciente. Tem perfil de paciente que é muito ansioso e eu quero me operar e já vou consultar, e eu quero já fazer cirurgia. E tem paciente que é muito calmo. E tem paciente que é muito calmo, que se programa. Então, vai de cada perfil, né? De cada paciente. Mas eu acho que é legal, sim, o paciente consultar, até para saber exatamente o que vai ser feito, né? Porque às vezes o paciente quer colocar uma prótese e não é uma prótese que vai ser colocada, é uma masto. Ou vai fazer uma lipo e, na verdade, tem que ser um abdômen. Então, depende muito, assim, realmente. E eu acho que, sim, é legal o paciente consultar para realmente ver o que tem que ser feito. E aí, sim, a partir dali, se programar, né? Ir atrás de exames, ver questão de data. Dependendo da cirurgia, pode ser uma recuperação de 7 dias ou de 30 dias. Então, a avaliação também, né? Ou, dependendo da cirurgia, a paciente financeiramente vai precisar juntar mais ou menos. Porque nem sempre ela vai achar que... Daqui a pouco ela acha, não, quero ir lá fazer uma lipo. E não é uma lipo, né? É um abdômen, né? Que é completamente diferente em termos de custo e recuperação, né? De tudo, né? A recuperação também é um pouquinho mais demorada, né? Então... Com certeza. E, Josinha, assim, para agilizar o processo do agendamento cirúrgico, quais são as coisas que a paciente vai precisar informar? Agendamento de consulta. Liguei para marcar uma consulta lá com o Rafa. Como é que funciona? Olha só. que tem em mão? É sempre importante, na verdade, também passar a cirurgia que o paciente vai falar, né? Que vai fazer, né? Desculpa, vai fazer. Por quê? Porque daqui a pouco tá marcando uma consulta e a cirurgia que ela acha que vai fazer, o doutor não faz. Sim. Né? Então, daí daqui a pouco vai consultar e perdeu a viagem. Eu achei que o doutor fazia. Né? Então, assim, é muito importante. Ligou ou agora é tudo pelo WhatsApp, né? Ligou pelo WhatsApp, né? Eu gostaria de fazer uma cirurgia de colocação de prótese ou de abdômen, né? Daí a gente vai direcionar. Eu gosto muito de conversar um pouquinho com o paciente. Tu gosta de conversar? Só um pouquinho. Josi, tu gosta de conversar. Conversar não tinha reparado. Né? Pra ver realmente o que vai fazer. Porque, assim, o doutor não faz preenchimentos, né? Então, daqui a pouco vai marcar uma consulta para fazer um botox. O doutor não faz.
Então, o importante é, sim, eu sempre peço a cirurgia e se tem algum convênio, né? Mas para facilitar para o paciente, a gente passa o valor da consulta particular e o convênio. E aqui até eu quero te perguntar, orçamento, vocês passam por telefone? Como é que vocês procedem em relação ao orçamento? Eu passo. Na verdade, assim, o que eu converso com o paciente, tá? Para ver realmente a ideia dele de o que você gostaria de fazer, né? E eu passo o orçamento, mas já no próprio orçamento que eu passo, eu já digo que pode ser que tenha alteração de valores, sim. Por quê? É uma ideia. Não tem como tu passar exatamente o valor que tu quer da cirurgia que tu quer fazer pelo WhatsApp. Porque daqui a pouco é tudo pelo WhatsApp, né? Daqui a pouco até a cirurgia que elas querem fazer. Eu então, acho que o orçamento é uma maneira de economizar o tempo do paciente, Claro, o tempo e do doutor. do cirurgião, enfim, né? Mas como existe muita variação de custo entre os procedimentos e mesmo dentro do custo do cirúrgico tem o custo anestésico, o custo hospitalar, o custo das próteses, o custo do cirurgião. Então, existe muita variação. Então, sim, né? Uma ideia, uma noção de custos. Eu gosto de passar os valores, mas eu já deixo bem cifrado. Prótese de mama é prótese de mama, é sem mastopexia. Daqui a pouco o paciente vai... Não, mas me passou um valor, é totalmente contrário. Não, o valor de uma colocação de prótese, né? O valor de uma masto, totalmente diferente, Não né? vamos nos fazer de desentendidos, né, pessoal? Que acontece. Já aconteceu, eu gosto, já sim, aconteceu. de passar valores. Eu gosto, na verdade, de ter uma conversa, assim, com o paciente no WhatsApp também. Muito bem. E Cal? Quem que eu levo para consulta? O que eu levo? Como eu me preparo para uma consulta médica? A Jenny, ela sempre entra em contato com o paciente um tempinho antes para passar... A Jenny é a nossa secretária, né? Ela passa a questão do que levar, basicamente, né? A gente tem uma mensagem automática, mas basicamente é documento de identidade, né? O convênio, que a gente já pede já de primeira consulta, se o paciente tem algum convênio ou não, e aí se tem convênio para levar. Exames, depende do caso, né? Se o paciente ele tá com muita pressa de se operar, é legal, sim, levar os exames. Se fez dentro de 6 meses, ali 1 ano, pode levar. Tem uns que já vão com os exames prontos, que já vão né? com os exames prontos também. Para agilizar, também é algo que seria bem bom para o paciente, né? Mas, às vezes, também não compensa. Daqui a pouco, se não vai precisar também, e quem levar, a gente tem uma opinião que, na verdade, depende muito, assim, também. Eu acho que se é para atrapalhar, não leva, sabe? Concordamos, né, Josi? Sim. Eu acho que tem que levar alguém que realmente vai ajudar no pós-operatório, que vai acrescentar. E um acompanhante, né? Que às vezes o pessoal vai com 5, 6, com a família inteira. Vai com a mãe, vai com a tia, vai com o primo, vai com o marido, vai com o filho. Não que não possa, né? Eu acho que depende. A gente, particularmente, acha a coisa mais linda do mundo quando vem os bebezinhos. Porém, isso sim, a gente podem sabe levar. que... Não, às vezes a mãe estiver, né, levar a mãe, deixar na sala de espera. Porque é um momento da paciente se expressar, dela ter aquela calma pra ouvir, pra verbalizar. Sim. Né? Então, também a gente sabe que isso... E às vezes realmente vai mais atrapalhar. E tem acompanhantes que ocupam a consulta do paciente para consultar. Então, se tu vai levar alguém, leva alguém que vai ser a pessoa que vai me auxiliar no pós-operatório, por exemplo. Vai ser legal ela escutar o que precisa cuidar, né? Como que vai poder me auxiliar. E alguém que realmente vai te apoiar. Não vai, né, ficar ali... Porque às vezes vai atrapalhar realmente, o tempo. Né? E é importante os pacientes saberem que se eles levarem uma amiga para consultar junto, não é que a gente vai fazer 2 consultas, é que a consulta da pessoa vai ficar pela... metade. Não vai poder dar toda... Porque já tem o paciente do horário seguinte e assim por diante, né? Então tem que ser uma escolha consciente de quem que vai participar dessa consulta. A gente tenta manter o tempo bem certinho na agenda, né? Então, se atrasa às vezes atrasa todos. Um pouquinho também... Né? Por causa disso, às vezes você vai consultar, leva uma amiga, a amiga quer consultar também, e já começa lá e daí atrasa, né? Então, o paciente que tá esperando, óbvio que reclama um pouquinho, né? Dá pra mandar uma mensagenzinha e dizer, a doutora tá no horário? Com certeza, melhor ainda. Isso e ajuda muito a gente até porque, realmente, às vezes, tanto quanto a gente se programa com a agenda, as pessoas se programam para ser atendidas também no horário, né? Sim. Tem compromissos, depois às vezes tem gente que vai buscar filho na escola, né? Tem alguma outra consulta talvez depois. Então, é legal, assim, o paciente, a doutora tá no horário, tá atrasada, né?
já para avisar, e aí o paciente já consegue se programar, já avisar que depois vai se atrasar um pouquinho também no próximo compromisso. Consulta médica também não é uma matemática, assim, né? Às vezes a gente É. tá lá no horário que inicia, Sim. mas se alguma se prolongar É um pouco, Com enfim. certeza. Tu acaba atrasando às vezes um pouquinho, né? Sim. Não tem, porque o paciente... Tem pacientes que são bem objetivos na consulta, né? Como tem pacientes que Que demanda um pouco são um mais. pouquinho mais detalhistas, querem conversar um pouquinho mais, né? E às vezes Conversa necessita que nem também, eu, né? então. Claro, às vezes Às a vezes gente tem precisa paciente que- entender, né, a motivação do Claro. paciente, isso requer mais tempo, porque a consulta é justamente pra gente conseguir, esse é cirúrgico, Entender esse um não tá pouquinho- pronto, esse precisa de um Isso. preparo, esse vai voltar depois, esse aqui tem que fazer outra coisa que não cirurgia, né? É verdade. Então, a gente também precisa dessa compreensão e, na medida do possível, leva uma coisinha que tem que fazer. Eu trabalho com o meu computador, leva teu computador na sala de espera, a gente já deixa a sala de espera ali, porque os pacientes, claro que não é a nossa intenção atrasar as pessoas, porém, Sim, eventualmente, Mas às né? vezes Acontece. acontece, né? Tanto em cirurgia como na consulta, né? Exato, cirurgia Né? Às também, vezes a né? Às cirurgia- vezes o paciente tá a em pri- jejum, tá chateado, tá aborrecido, mas... Porque atrasa, mas às vezes tu não tem. Tu tá numa cirurgia, tu não tem como, né? Sim. É. O cirurgião acelerar a cirurgia, às vezes atrasa um É. pouquinho, né? Até porque quando for a cirurgia a tua vez, se precisar ali 15 minutos a mais, meia hora a mais, o cirurgião não vai seguir necessariamente. Como eu disse, a gente está tratando de seres humanos com toda a imprevisibilidade que gira em torno disso, né? Claro. Então, os pacientes precisam ter uma certa... claro, a gente ter respeito, consideração, mas os pacientes também precisam ter uma certa maturidade Sim, com para certeza. entender que tipo de trabalho que a gente está fazendo ali, né? Josinha, se eu tiver que desmarcar uma consulta, como é que a gente faz? Qual é o digamos assim, a melhor maneira? Pois é. Na verdade, da consulta, o que acontece? Eu sempre peço 48 horas antes para desmarcar a consulta. Na verdade, quando eu marco uma consulta, eu já tenho uma mensagenzinha automática. Marcou a consulta já está confirmada. Se precisar, 48 horas de desmarcar, porque assim, eu tenho consulta à tarde, eu vou ligar, eu não vou poder ir hoje. Aquele paciente que queria consultar, não vai poder consultar, porque você desmarcou em cima da hora no dia, ninguém né? consegue, é muito Então, raro, né? Não, é toda uma organização, né? Então, assim, acontece e muito. Então, assim, eu normalmente confirmo, né? Mas sempre peço por paciente. Eu marco a consulta, já boto. A tua consulta já está confirmada. Porque se o paciente está procurando uma cirurgia plástica, né? Já marcou, ele deveria ligar desmarcando, quase nem precisaria confirmar a consulta, né? São tempos voláteis. Pois é. A palavra não tem. Agora eu vou, agora não vou, agora talvez eu vá, agora eu fiquei com sono, agora estou com fome, agora eu Daqui a pouco quero. Eu vou ver se vai surgir um imprevisto, eu vou, senão eu não vou. Mas aí tu tem que pensar que tu tá tirando vaga de outro, né? De outra Eu acho paciente que profissionais poderia, que trabalham né? com agenda têm uma compreensão um pouco melhor disso. Ou não também, né? Sim. Mas enfim, a gente faz um pouquinho diferente, né, Cal? A gente entra em contato 48 horas antes e a gente tem uma rotina de cobrar normalmente a consulta antes, né? Pra, querendo ou não, o paciente realmente vir consultar, porque a gente tem uma agenda muito, muito corrida, com bastante demanda e acaba tirando o lugar de outra pessoa, né? E não adianta, assim, é realmente muito difícil a gente conseguir o paciente desmarcar uma consulta às 9 horas da manhã e ser às 11 marcar horas da outra, manhã. né? E A não marcar ser- uma pessoa no horário, A não né? ser que a pessoa esteja disponível, né? Não, Jorge, se tu Sim. me liga, se surgir uma vaga, tu me liga de manhã que de tarde eu vou. Aí sim. Daí sim. É. Mas assim, eu sempre procuro confirmar também, mas assim, eu sempre peço pro paciente não podendo vir. Sim, Liga, e claro, desmarca imprevistos antes, né? acontecem, né? Óbvio, às vezes até essa questão das enchentes que aconteceu, Claro. né? Não, Tem isso que ter aí. bom Isso senso, sim, né? É, claro. Isso a gente... Isso a gente já teve até atraso em consultas, Sim. pacientes demorando de Porto Alegre 8 horas Bom, para vir. Nem se fala, É, né? tem que ter um pouquinho, né? Mas Sim, são sim. situações, né, que Sim, acontecem. claro. Não sempre, né? Então. É, Cal, e a consulta tem custo? tem. Tem Por quê? Vocês têm custo? Tem custo, gente. Por que tem custo? Porque tu tá tomando o tempo da pessoa, né? Não só isso, Trabalho, mas né? é o trabalho, exatamente. No dia que a gente conversou, a Josi até brincou, falou, se tu vai numa conveniência e tu quer usar o banheiro, eles vão te cobrar pra te usar o banheiro, né? Então, com certeza, sim, a consulta ela tem um custo, até porque
A gente vai estar ali dedicando o nosso tempo, a gente vai estar dando toda a atenção para vocês, a gente, né, vai estar disponibilizando todas as informações que precisa, né, para consulta. E essa consulta da nossa parte, não sei se o Rafa trabalha assim também, mas consultas particulares a gente desconta também dentro de 6 meses o paciente opera, né? Então, o paciente ele não pagou essa consulta e perdeu esse valor. Sim. É descontado, né? Então, o paciente uma ele tem um forma de benefício. cortesia, porque, na verdade, a consulta ela tem custo, porque ela tem valor. Sim. E se nós estivéssemos trabalhando num esquema de chamarisco ou vendas puramente, a gente ia querer arrastar o paciente para o consultório a todo preço. Sim. Mas, na verdade, muitas vezes na consulta a gente contraindica a cirurgia e dá um norte para aquele paciente. Sim. E isso tem mais valor, muitas vezes, do que tu meramente agendar a cirurgia, né? Então, também, tu imagina se nós não cobrar consulta, a quantidade de gente que vai só pra tirar dúvidas. Eu vou lá porque lá eles não cobram consulta. Tu não dá conta de atender todo mundo. E realmente, quem quer marcar cirurgia não vai ter vaga. Então, a gente nem deveria estar falando isso, mas o óbvio também precisa ser dito, né? Né? Porque assim, o pessoal normalmente tem... Eu já tive questionamento, né? Por que o doutor cobrar uma consulta? Porque... Não tem como, né, gente? Não tem como. A gente tem que orientar também, porque tem todos os tipos de profissionais no mercado. Profissionais, se é que a gente pode chamar dessa maneira, né? Vamos abrir os comportos da polêmica. Mas, enfim, aqui a gente está para orientar e a gente está aqui para se explicar. Quando a gente explica, as pessoas entendem, né? Então, por que o nosso trabalho tem custo? Por que o nosso trabalho tem valor? O que é exatamente o nosso trabalho? O que envolve a nossa formação? A formação de vocês como técnicas de enfermagem, né? O que isso significa? Quanto tempo vocês passaram fazendo o curso, lidando com pacientes dentro dos hospitais, né? Então, tudo isso envolve um sacrifício que é convertido em expertise, que é convertido em valor, que é convertido em custo, né? Então, isso é muitíssimo importante. E, Josi, a partir do momento que a gente decide se operar, qual que é o próximo passo? Olha, eu gosto muito que eles já decidem a data da cirurgia, né? Decidem a data da cirurgia para a gente poder organizar melhor. No momento que organizou a data da cirurgia, eu já marco o pré-operatório e eles já providenciam os exames. Por quê? Porque se o paciente vai... Josi, eu quero operar daqui 3 meses. Ok, vamos deixar agendado daqui 3 meses. Claro. Daí, o segundo passo. Organize os seus exames. Não faz muito adiantado, mas um mês antes, né? Para já organizar um pouquinho antes também. E daí, no momento que marcou a cirurgia, eu já organizo para fazer o pré, já vai providenciando os exames, já deixa organizado a fisioterapeuta também, se o paciente for pegar. A gente já consegue organizar melhor, né? Então, assim, decidiu fazer a cirurgia, já me informe a data que quer fazer, que eu consigo deixar organizado melhor. É isso aí. É sempre melhor, assim, se tu for ver uma organização, tu consegue trabalhar melhor, tu consegue atender o paciente melhor, né? A gente, às vezes, até... Se tu dá muita margem para o imprevisto, aí começa a dar, entre aspas, tudo errado. Não é porque está dando tudo errado, é porque as coisas estão fugindo da rotina, está faltando organização. Aí o paciente já, mas não consegui, né? Mas não é que não conseguiu, é que as coisas não foram programadas. Sim. Às vezes a gente faz um esforço e consegue. Por exemplo, os exames, Cal. Quais são esses exames? A Josi falou mais ou menos um mês antes. Por que tem que ter um pouquinho de antecedência para fazer esses exames? Assim? E outra coisa, o convênio cobre ou isso é sempre feito de maneira particular? Que é uma pergunta dos pacientes também. A questão dos exames, a gente gosta que o paciente faça ali em torno de um mês antes, justamente porque o paciente, né, vai ter 2 consultas antes da cirurgia. Uma consulta com o médico e uma consulta de enfermagem, né, ali da parte de cuidados que a gente passa para o paciente. Então, se o paciente deixar para fazer o exame muito perto da data da cirurgia, uma semana antes, o paciente não mostrou os exames para o médico, daqui a pouco deu alguma alteração nos exames, a gente vai ter que correr para desmarcar a cirurgia, desmarcar com anestesista, né, regular toda a agenda ali de novo, porque a gente tem uma rotina, a gente tem que avisar o hospital, né, que nem a Josi falou. Então, e às vezes pode dar alguma alteração. Pode. O paciente tem que repetir o exame, tem que remarcar. Avaliação cardiológica, avaliação hematológica. Então, a gente gosta que faça justamente esse
período antes para conseguir mostrar com calma pro médico, né? E aí, se precisar ter alguma intercorrência ali nos exames, a gente conseguir remarcar com calma, não precisar remarcar às pressas, avisar o hospital com calma, avisar os anestesistas com calma. E sim, os exames, os convênios cobrem. A gente tem alguns convênios que a gente não cobre, a gente não atende, perdão, mas os convênios, sim, eles cobrem todos os exames. Sim. Então, particular também, o paciente consegue fazer tranquilamente. É caro, sim. É um custo que... Custo, é um custo a par que o paciente tem. Não é, né? Calma, também depende da cirurgia, sim. Depende do Né? exame. Depende do exame, do da lugar, cirurgia. do laboratório também. A gente tem até alguns laboratórios que a gente costuma falar que é um pouco mais em conta quando é particular. Mas sim, o convênio costuma cobrir. E normalmente são exames laboratoriais, exames de eletro, né? Em casos de cirurgia de porte grande, raiz de tórax, eco, mamo. Então depende muito da cirurgia, assim. Da cirurgia. Da cirurgia. E assim, não... A gente não quer dificultar a vida do paciente, né? Através da solicitação de exames. Na verdade, a gente quer que o paciente vá à cirurgia com segurança, porque a gente está tratando de cirurgia plástica. A cirurgia plástica é uma cirurgia eletiva. Então, não tem por que não levar o paciente nas suas melhores condições clínicas, né? Sim. Com saúde, para que as coisas corram bem. Com certeza. E, bom, eu acho que a Josi já comentou sobre com que antecedência, então idealmente uns 3 meses, né, para marcar a cirurgia. Depende da época também, Depende né, Josi? Que nem agora é uma época meio... Eu tava até conversando com a Cal sobre isso também. Épocas de férias, inverno, julho, épocas de férias coletivas, no movimento, não sei, o nosso, eu acho que de todos os consultórios, né, de todos os cirurgiões, que é mais alto, épocas de férias. Então, assim, tem que se organizar, Já decidiu, vai fazer em julho, vai fazer em dezembro. Já reserva a data. Já reserva a data. Mas assim, reservando a data, certo também que vai fazer cirurgia, né? Não vou deixar a data lá reservada e daqui a pouco vou desmarcar uma semana antes. Não, né? Olha, Josi, a gente já não tá mais contando muito com a boa vontade das pessoas, porque a gente decidiu fazer de outra forma, né, Gal? Na verdade, não. É que assim, a gente não tem muito como confiar na palavra. Né? Então, o que a gente faz é que as reservas, assim como quando tu compra uma passagem aérea, tu não pode deixar para pagar lá no dia que tu tá no balcão. Quando tu compra uma cirurgia, tu já faz um sinal para reservar aquela data, porque tu tá te comprometendo com aquela data. Porque se tu desmarcar em cima, todos aqueles outros pacientes que estão esperando por data não vão conseguir fazer tudo correndo. Eu até não tenho tantas desmarcações de cirurgias, assim, sabe? O pessoal, mas não precisa tantas, né, Josi? Uma é suficiente para escolher a agenda. Para escolher a agenda, isso é verdade. Eu procuro até fazer os contratos uns 10 dias antes. Eu também faço esse período. Bem antes. Isso para deixar, para deixar já organizado, sabe? Eu já procuro marcar no mínimo uns 15 dias, 10 dias antes já, para realmente o paciente já acertar, já se organizar, eu já deixar tudo organizadinho, né? Para não chegar... E assim, Josinha, vamos falar sobre aquela paciente que decidiu o que quer fazer. Mais ou menos assim, quero fazer, fui consultar lá com o Rafa e já quero sair. Qual é a tua primeira data? Qual é o tempo mínimo que tu precisa, digamos que, em havendo disponibilidade de agenda dentro dos próximos dias, para que uma cirurgia aconteça? Olha, eu sempre, na verdade, tá? Eu tento agradar o paciente o máximo que eu consigo, tá? Mesmo. Eu sempre procuro agradar o paciente. O que eu conseguir marcar, eu vou marcar. Se o paciente me ligar essa semana, Josi, por favor, tem cirurgia para semana que vem? Se eu conseguir, claro que eu vou marcar, né? E mas claro assim... que tu vai conseguir, né, Josi? Mas assim, essa mulher é um trator de Nova Roma do Sul. Mas o que acontece? Uma cirurgia de lipo, uma cirurgia de abdômen, uma cirurgia de um porte grande, eu não tenho... Cirurgias não são encaixes. Sim. Cirurgias têm que ser programadas, por isso não são encaixes. Uma paciente me ligando, Josi, eu quero fazer um abdômen semana que vem. Não tem. Não tem como marcar uma cirurgia grande, porque é uma manhã toda de cirurgia. Então, cirurgia de prótese, que é 1 hora, se tiver vaga, eu vou marcar. Agora, se eu não tiver vaga, não tenho o que fazer. Porque o cirurgião não é uma máquina, né? O cirurgião é um ser humano. O cirurgião tá ali para operar dentro do que... Depende em que sentido. Depende do que a gente tá falando. Mas assim, a gente
procura, assim, né, a gente, e a Cal também, com certeza, né, Sim. Cal? A gente procura, sim, agradar o paciente. E se a gente puder marcar, e se tiver vaga, com certeza a gente vai marcar, né? Sim. Mas, Dá tempo de assim, fazer os exames e Isso, agendar, né? claro. Isso que é Se em os torno de exames uma tiver- semana. Isso, A uma gente semana, pede para o 10 paciente dias. agendar um mês antes, mas é claro que se nós tiver disponibilidade, se for uma época que não é tanto movimentada e nós tiver, com certeza a gente vai dar um jeitinho, né? Sim. E vamos com marcar, certeza. né? Ok. E, Cal, como a gente deve se preparar para uma cirurgia, assim, em casa, sei lá, vou precisar de um posicionamento, ou em relação a refeições, que roupa vou usar, que familiares que eu preciso ter à disposição, preciso tirar férias, o que tu diria a respeito? Normalmente, na consulta pré-operatória, que é em torno de uns 10, 15 dias antes, eu passo bem explicadinho essas informações, né? Mas, basicamente, questão de posicionamento, principalmente cirurgia de abdômen, né? O paciente ele vai ter que ficar pelo menos uns 15 dias curvado, que a gente chama. Vai ficar com as costas curvadinhas. Então, o paciente, querendo ou não, ele vai ter uma certa dificuldade para fazer as coisas de casa, né? Não vai poder fazer, na verdade, as coisas de casa, né? Vai ter algumas restrições. Cirurgias de mama também. Então, sim, é legal ter um acompanhante, ter um familiar. Pelo menos os primeiros 10 dias de inicial ali de cirurgia, para auxiliar. Até porque o paciente não vai poder fazer comida, que os pacientes pensam que vão poder cozinhar, né? Os pacientes vão pensar que vão poder arrumar em casa. Consegue, né? Depende da cirurgia, né? Depende da cirurgia. Mas o paciente, sim, vai precisar de um acompanhante, sim, para auxiliar. De comida, normalmente eu sempre falo pro paciente, deixa algumas coisinhas mais fáceis de fazer, de repente compra algumas marmitas, né? Coisas que daqui a pouco, se precisa, o acompanhante não conseguiu ficar em casa, tu consegue esquentar ali no micro-ondas tranquilo. Comida, né, Cal? Porque Comida. Não lanche, né? existe uma ideia falsa de que comida de pós-operatória é bolacha, água e sal. Que não tem né? nutriente nenhum, que é justamente na fase que o paciente está precisa precisando de muito nutriente para exatamente. cicatrizar Eu costumo feridas, dar né? anotado. Eu tenho uma relação que eu dou que eles que tem que comer, porque senão eles não... Intuitivamente, Sabe? nem todo mundo vai bem, né? Então, Infelizmente, assim, né? Às vezes a gente tu tem que ter que pegar um pouquinho. proteína, no né? pé do paciente. Alimentação, né? Não um lanche. Sim, até porque pensa uma cirurgia de abdômen, por exemplo, né? Uma Ficou lá lipo. 4, 5 horas perdendo sangue. Aí tu vai chegar em casa e vai ficar durante 10 dias comendo bolacha, tomando iogurte, vivendo, Gelatina. né, com gelatina Meu e Deus do iogurte. Açúcar e... Aí depois o paciente chega lá, eu tô desmaiando. Tô fraco. Tô Eu tô fraco, eu tô com dor de cabeça. Sem Óbvio, tomar tu não tá água. recolocando os nutrientes que tu perdeu na cirurgia. É óbvio que tu vai estar desmaiando, né? Então, sim, o paciente ele precisa comer, ele precisa se alimentar bem. Precisa, sim, cuidar dos posicionamentos. Pacientes de cirurgias de mama precisam cuidar dos braços. Não é, eu não tenho dor, eu posso me movimentar? Não pode. Não pode. Isso é bem importante. E muitos pacientes pensam, até inclusive na consulta pré-operatória eu falo, se tu não tiver dor, tu tem que te cuidar ao dobro, porque tu vai se verdade, movimentar. A dor é um impeditivo pra nós, né? Então, se a gente tem dor, a gente não vai se movimentar, pra não Às sentir vezes é mais até dor. bom, né? Sentir um pouquinho de É, dor, né? é Porque verdade. daí tu se segura um pouquinho. Então eu sempre falo pro paciente, se tu não tem dor, cuida mais um pouquinho, Perfeito, porque tu Cal. vai se movimentar, vai fazer alguma Gostei dessa coisa. guria, acho que eu vou contratar ela. Então, sim, o paciente precisa cuidar, assim, da posição. A questão de férias depende da cirurgia também. Tem cirurgias que o paciente consegue ficar uma semana tranquilo em casa, uma rinoplastia, por exemplo, cuidando, obviamente, quando for voltar para o trabalho, né? Porque tem trabalho que realmente não tem como liberar antes de 7 dias. Mas cirurgias de porte grande, menos de 15, 20 dias é Não tem impossível. como, né? E é Não. legal o paciente saber também E disso, depende do né? trabalho, né, Cal? Depende do trabalho, claro. Tem trabalhos que às vezes até um pouquinho mais, Sim. né? Por isso que entra a Sim, questão sim. de organização, né? É verdade. É. Então, o paciente, até que a Josi falou isso, precisa se organizar justamente por causa disso, né? Então, tem todas, não é, vou me operar, em uma semana eu vou voltar a trabalhar, vai ser mil maravilhas. Não, tem todo um cuidado, tem todo um Uma cirurgia de processo. abdômen, né? Um cuidado também pra não ser mandado pra rua, né, pessoal? Que às vezes acontece, né? Porque tem as férias, mas o atestado tem que saber quando é que é o período que... Na verdade, eu não sei, até nós estava comentando, né? Que às vezes os pacientes, Josi, doutor, dá atestado.
dá atestado. Mas o bom é conversar com a empresa, né? A empresa claro. tem que aceitar o atestado. É. Doutor dá atestado até 15 dias, que é permitido, senão depois entra, né? Sim. Pro INSS. Então, assim, mas o correto, assim, é pedir, porque tem empresas que não aceitam atestado De cirurgia plástica, né? Que eu também não sei, né? É Qual que a- isso aí já é uma seara, assim, de muita subjetividade, né? Você não sabe exatamente certo, errado. Claro que a cirurgia plástica tem um impacto, muitas vezes, funcional e psicológico, né? Que nem todo mundo tem esse alcance para entender. Mas as coisas precisam ser bem combinadas e Sim. conversadas, sim. É isso, Cacau. É isso. Josinha, e fisioterapia? Precisa fazer? Sempre precisa fazer? Eventualmente, como é que funciona? Olha, a questão do fisioterapeuta, na verdade, o que acontece? Não é obrigatório, tá? Mas sim, o paciente se sente seguro com o fisioterapeuta acompanhando no pós-operatório, né? E o que acontece? O fisioterapeuta aos olhos do cirurgião, né? Se for ver, ele tá ali cuidando do paciente pós-operatório também, tanto que nem nós, né? Porque eu sou meio chatinha, eu gosto de ligar também para ver como é que tá o paciente no dia seguinte, né? Se precisa de alguma coisa, se tá fazendo certinho as coisas. E o fisioterapeuta também, né? Com um fisioterapeuta experiente, adequado, que faça certinho, né? Eu acho importante, sim, e o paciente se sente seguro, né? Sim. Com o fisioterapeuta junto ali, né? É Mas que o que seja- fisioterapeuta, ele é o profissional da reabilitação. Isso, da reabilitação, né? Então, Ele não cada um com a sua função, né? Então, o cirurgião tem sua função, o técnico de enfermagem tem a sua Isso. função, o fisioterapeuta tem a sua função, o massoterapeuta tem a sua função. Então, claro que a gente até pode abrir mão de determinados elementos eventualmente, né? O paciente entendendo o que ele vai perder com isso, né? Mas tudo é uma questão de custo-benefício também. Porém, cada um desses profissionais vai estar engajado no cuidado do paciente. E esse intercâmbio de informações também faz com que o paciente não fique desassistido praticamente nunca, né? Então, não, com ele certeza. é importante, sim, porque o paciente se sente seguro. A gente tem, né, principalmente cirurgias grandes de lipo, abdômen, né? O fisioterapeuta acompanha e é importante porque ele tá ali, né, na parte de reabilitação e o paciente se sente seguro também, né? É que nem tu falou, tudo tem, né? Tem o cirurgião, tem o técnico, daí tem o maço, tem toda uma equipe toda, né? e assim, Cal, qual é a diferença do físio e do maço, então? Vamos dar nomes aos bois. O maço, ele é realmente para questão de reabilitação, né? Ele vai cuidar ali da parte de cicatrização, ele cuida muito também da parte da trombose, também auxilia muito o paciente nisso. Até tem fisioterapeutas que fazem o laser, né? Que ajuda físio, muito. né? O Não físio, tá falando perdão. Isso Desculpa. Fazem a parte do laser, né? Que auxilia Sim. muito também. Em alguns casos necessários, alguns casos não precisam. Fazem a colocação do taping também. E já o maço, eu meio que falo que o maço, ele faz massagens, né? Basicamente isso. Ele faz toda aquela parte de drenagens, né? Que inicialmente no pós-operatório não tem o porquê. Sim. Né? Até porque muitas vezes vai dificultar a recuperação do paciente do que ajudar. A gente né? precisa, então, dessa reabilitação linfática Inicialmente, para que o maço possa entrar em cena e É. proceder à drenagem É, isso linfática, aí. né? Não, É se isso pegar um fisioterapeuta bom, né? E normalmente cada cirurgião indica, né? Alguém já trabalha, né, com o seu fisioterapeuta. Ele é importante porque ele tem toda a parte de reabilitação, né? Então o paciente sente menos dor também. Na hora Sim. com o fisioterapeuta. Tem a colocação do tape, que diminui, sabe, o inchaço. Tem toda essa parte de reabilitação que o paciente se sente muito mais seguro. Sim. Então, é bem bom, sim, o acompanhamento do físico. E também é legal entender essa diferença É. para o paciente também daqui a pouco. Eu vou fazer então com maço. Né? Uma cirurgia de lipo, por exemplo. Mas o maço não vai auxiliar inicialmente, né? Ele fica... Nesse pós-operatório. Existe uma janela de tempo em que ele vai estar descoberto, né? Então, não vai ter aquela assistência, porque o papel do fisioterapeuta, inicialmente, ali, é onde se justifica mais, digamos assim.
né? E a massoterapia, ela já vai entrar um pouco mais tardiamente, oferecendo benefício para o paciente, para aquele inchaço mais residual, né? Então, primeiro a reabilitação, para depois esse aperfeiçoamento, esse trabalho no resultado que o masso oferece. E o físio é bom também, porque ele cuida da parte também do laser, né? Que tem essa parte do laser. Se tiver que entrar também com ozônio, eles também entram, né? Sim. Então, eles têm todo esse cuidado também da cicatrização, sabe? Isso e foi que o maço nem sempre, né? Sim. E, Josinha, o modelador, como é que vocês fazem? Porque às vezes é o cirurgião que determina, às vezes é o físio. Como é que vocês se organizam lá no consultório de vocês? Olha, lá no consultório eu uso, né? Eu que indico mais o modelador. E assim, tem que ser confortável, tem que ser da altura do paciente, não pode ficar no comprimento muito grande para não ter dobras, né? Um modelador muito apertado, ele pode dar vincos, né? Então, assim, tem que ser. E o bom é um modelador novo. Não pegar um modelador usado. Muitas vezes, alguns pacientes até pedem, né? Nós estávamos até trocando uma ideia sobre isso, né, Cal? Claro que já aconteceu, né? Você tem um modelador quase novo da minha amiga que usou. Ok, né? Se tiver quase novo, eu peço até para trazer, né? Para ver. Mas, assim, eu gosto de provar o modelador. Antes, quando a gente está fazendo pré-operatório, eu provo o modelador no paciente para ver se ele não está comprido demais, para ver se ele não está apertado demais. Gosto de colocar no mais apertado para ter uma folga ali, se precisar, né? O comprimento dele também tem que tá certo, o modelador. E por quanto tempo? 60 dias. Dependendo. A de colocação de prótese, a gente usa até uns 30 dias, né? E 60 dias... lembrando que alguns pacientes a gente tira antes também. Por quê? Porque às vezes ele tá marcando, tem que cuidar dessa parte, né? Cada ele anatomia... às vezes tem um então, modelador assim, que cai como uma luva. Às vezes a gente precisa fazer uma série de adaptações com placa, a gente usa aqueles absorventes geriátricos, toalhinha. A gente se vira nos 30, para que não aconteça... Principalmente nos ladinhos, né? Então, assim, tem placa, tem aqueles absorventes pós-parto, que eu gosto muito de usar embaixo. A gente usa também. Embaixo dos modeladores. Ele é bom, mas tem que cuidar. Tem que cuidar. Tem pacientes, assim, que a gente não consegue usar os 60 dias porque ele tá marcando muito. Então, a gente acaba tirando antes. E, Josi, eu quero aproveitar o gancho, porque, assim, o modelador não dá resultado. Não é um modelador apertadíssimo que vai fazer vocês ficarem melhores. Tu ia falar? Desculpa te interromper. Não. Eu ia falar justamente isso, porque o paciente ele tem aquela ideia que eu preciso estar super mega salsichado, sem respirar. Pra eu ficar maravilhosa e minha lipo dar efeito, mas não. Mas isso totalmente aí, eu acho que até, às vezes... Eu tenho os modeladores lá, né? Que eu trabalho, assim, com as marcas lá. E eu gosto de provar para o paciente, porque às vezes eles vão nas lojas e a própria vendedora da loja diz, olha, tu tem que estar bem apertada no modelador que segura. Não é assim. Eu acho importante, né? Vocês duas fazem isso, vocês trabalham com modeladores. Às vezes o paciente pode ter uma sensação ruim de que se trata de uma compra casada, mas ninguém melhor do que o técnico de enfermagem para conseguir adequar bem o modelador no corpo do paciente, né? E é uma compressão que ela tem que ser relativamente suave e constante, porque... dentro da recuperação, a gente está falando em ventilação. A gente precisa respirar fundo, sob pena de respirou curtinho, pode acontecer o que a gente chama de atelectasia, que é quando o alvéolo, que é a última unidade do pulmão, não expande o suficiente e ali a gente fica com aquilo fechadinho, podendo vir a se tornar uma infecção respiratória, e isso, então, pode acrescentar risco para a cirurgia. Claro, Então, tu vê, eu quero apertar meu modelador a ponto de não conseguir respirar. Pode ter um impacto bem negativo no teu pós-operatório, e é preferível que o técnico de enfermagem responda por isso do que alguém que não tem essa vivência como vocês têm. E isso acontece muito no consultório, mas, Jô, você tem que usar o modelador apertado. Não tem que usar o modelador apertado. Porque, na verdade, uma cirurgia de abdômen, o doutor costura, né, a parte da musculatura. Então, tu imagina o paciente com um tape,
paciente costurado e o paciente com o modelador estrangulando. Sim, e não há modelador que vai Pode não, fazer o que né? o cirurgião plástico não fez na sua cirurgia. Não, o modelador é mais É preferível pro teu tu escolher o conforto. cirurgião plástico adequado do que o modelador minúsculo. Exatamente. Por isso que eu lá sou bem chatinha nessa parte também, quando eu tô falando pré, porque elas querem usar modelador muito apertado. Não vai usar modelador apertado, porque tu não vai respirar. Tu pode ter uma embolia, que eu fui numa loja e falaram que tem que... Não, foi na loja, tá foi na loja. Assim, Na loja, contratou o serviço lá do Dr. Rafael, É. escuta o que ele passa de orientação. Porque Isso, o que o ele doutor passa sempre- de orientação não é que ele acordou essa noite e decidiu, gente, essas são tipo aquela pedra lá dos mandamentos. Não foi assim que as orientações se formaram. As orientações, elas vêm de anos de observação, elas são aperfeiçoadas, complicações aconteceram para que as orientações fossem montadas. Né? Inclusive, eu vejo isso conosco. Então, assim, contratou a cirurgia do Dr. Rafael, escuta lá o que a Josi tem a dizer em relação ao tempo do modelador, enfim, porque essa é a vivência de vocês. É assim que dá certo, é assim que funciona. Tem situações que a gente tira o modelador, olha, a paciente tá muito apertada, ou deu uma intercorrência na cicatriz, né, que abriu, ou Isso. deu uma necrosezinha. Existe uma hierarquia também, daqui a gente pouco... Não, tira o modelador. Isso aí, Tira o modelador. exato. Eu Na comprei o verdade- modelador e tirei. Mas se a tua cicatriz está sendo a urgência nesse momento, a gente vai deixar a compressão linfática para um outro tempo. Claro, porque assim, se tem alguma intercorrência que pode acontecer, né, gente? Isso aí a gente sabe falando- disso. Estamos falando de Alguma cirurgia, né? Estamos falando de cirurgia. Alguma intercorrência de cicatriz, ou a paciente não tá respirando direito, tá muito apertado. Tira, bota no mais frouxinho, né? Pra depois se preocupar em uso do modelador. Isso aí. Vai ter tempo. E também saber que cada paciente é um paciente, né? Não é porque tua colega tirou o modelador com 30 dias que tu também vai tirar. Ou tu vai tirar antes, ou tu vai E às tirar vezes depois. Ou até cirurgia de mama, por exemplo, que é uma das coisas que a gente, né, gosta de falar bastante pro paciente. Colocou prótese, o modelador tem que estar firme. Não é o modelador com as tetas lá embaixo, né? Tem que deixar a mama firme, deixar a alça firmezinha, sempre tá regulando, porque ela vai acabar deslizando, querendo ou não, né? Ver se aqui embaixo no tórax ela tá firmezinho, tá certinho. Não tá largo, Não tá largo, né? Então, essa questão até de pegar o modelador emprestado, tá, tudo bem. A gente avalia o modelador, vê se o modelador tá bom, se ele não tá gasto, se ele não tá rasgado, não tá costurado. Tem modeladores né? bons, né, Cal? Que dá Tem, pra paciente tem, usar, com né, o certeza. modelador, né? Mas ele se certeza. molda o corpo, né? Pois é. Exatamente. Se o paciente quer pegar um modelador emprestado de uma amiga, pega, mas a gente vai indicar que tu compre um novo. Daqui a Daí, pouco, assim, investir uma grana na cirurgia para depois um modelador não fazer a sustentação que ele precisa no tempo de cicatrização para tua mama ficar no lugar que nós gostaríamos que ela ficasse. E às vezes o paciente Valeu do o valor que tu modelador, gastou. Né? Basicamente isso. Às vezes então, o realmente- modelador pegou do amigo, a amiga é pequenininha e tu é maior. Fica o modelador Garroteando ali no meio da garroteando cirurgia. ali, né? Não tem A necessidade posição disso, do né? modelador também, né? Não vai A querer posição. economizar numa coisa assim. Não economiza em outras coisas, então, né? É. E, Cal, em relação à prevenção de trombose e uso de meia elástica, eu gostaria que tu falasse bem explicadamente sobre isso, porque eu também considero que é uma das recomendações de Principais. enfermagem fundamentais. Sim. Assim. A questão da trombose é algo que eu, particularmente, eu sou meio chata, tanto no pré quanto no pós-operatório. Eu sempre tô pedindo para paciente, tá mexendo as pernas, tá tomando água, tá usando a meia. Porque sim, cirurgia de porte grande, como qualquer cirurgia pode acontecer de dar uma trombose, né? A paciente fica mais parada, a paciente, ela fica, né, acaba ficando mais deitadinha, mais sentadinha, ela não quer caminhar tanto. Às vezes o paciente, a meia tá apertada, eu vou tirar. O paciente não toma tanta água, né? Não tem, às vezes, o costume de tomar água e acaba continuando não tomando no pós-operatório. Então, sim, a trombose é algo que a gente cuida bastante, né, que pode acontecer sim. Então, a gente pede para usar a meia 15 dias, não é 13, não é 12, não é 10. Caso tem casos específicos que a gente, aconteceu alguma coisa, a gente pede para tirar, mas é difícil acontecer. Tomar o anticoagulante também, que é de extrema importância. Claro que tem pacientes que não podem tomar, né, mas aí a gente estende. São raros, né? Isso, a gente estende o uso da meia.
Tomar bastante água também, porque não é só fazer uma cirurgia, tu vai desidratar, tu precisa tomar muita água. E movimentação das pernas, né? Então, o paciente precisa caminhar, não precisa, fez uma cirurgia de abdômen, eu vou ficar o dia inteiro deitado. Nem pode, né, gente? Tu tem que Caminha caminhar. pela tua casa com algum acompanhante, sabe? Não precisa ficar 2, 3 horas caminhando, mas tu precisa A movimentar. título de fisioterapia mesmo, né? Exatamente, tu Claro. precisa movimentar a tua E a panturrilha. fisioterapeuta também orienta, né? Sim. Que não, a físio sempre orienta também, cada hora e meia, né? Sim. Cada 2 horas caminhar. E eu também oriento bastante essa parte. Posição das pernas também, né? Ficar com as pernas elevadas durante o dia, durante a noite. Então, o paciente não tem como o paciente fazer uma cirurgia de porte grande e ficar deitado totalmente com as pernas para baixo, ficar sentado com as pernas para baixo, não se movimentar, não tomar água, não usar meia. Isso é meio que não Às é... vezes o paciente tem tanto receio e tem ali medidas que estão completamente ao alcance dele para reduzir e muito, quase que isentar ali o risco da principal complicação, que é a trombose venosa profunda e a tromboembolia pulmonar, que é quando esse coágulo se desprende e impacta no pulmão, dificultando a respiração. Então, isso está ao alcance do paciente, né? Então, essas medidas não devem ser minimizadas como de menor importância. Não, e a questão que nós estava também comentando do uso certinho da meia, né? Porque cada panturrilha é um tamanho. Nós temos tamanhos de panturrilhas grandes, né? Pequenininha. Então, assim, tu tem uma panturrilha G. Como é que tu vai usar uma meia P? Vai garrotear, vai pegar Aí emprestado, né? Acho que tá prevenindo a trombose, tá causando. Tá causando. Não, eu já exatamente. tive casos, assim, de pacientes me aparecer com uma meia P emprestada, daí garroteia, E outra, né? providencia uma meia elástica ao longo da tua vida, tu vai usar. Sim. Em qualquer eu acho ocasião cirúrgica, ou sei lá, vai viajar de avião, vai usar. Vai ficar muito tempo em pé, em alguma situação vai usar, não então, adianta. com A certeza. meia, pra mim, é um dos indispensáveis pra comprar, assim. Quando o paciente fala, fulana tem lá e eu provei, tá bom. Olha, não acho legal tu usar. Eu sempre É falo. segurança. Então, segurança. A gente né, até é usa um barato. pouquinho mais a meia, assim, como a gente tem bastante também cirurgia de grande porte, né? Que o doutor opera bastante ali. A gente sempre acaba pedindo 25 dias. Não, a gente depende do caso. Depende, né? Normalmente 15. 15, às vezes a 21. gente Cada estende. paciente, né? Josinha, e os curativos? Quem faz? É vocês? É o paciente? Com que frequência? Que é uma preocupação que os pacientes têm também. Né? Dos curativos. É nós no consultório. Eu, né? Ou o doutor, a gente... Né, divide assim, a gente tem um dia específico que a gente atende só os curativos, né? Que a gente gosta de separar as consultas dos curativos. Então, a gente atende sempre eu e ele, né? Junto. A gente gosta de ver, porque, na verdade, o que acontece? As cirurgias, assim, os curativos, a gente abre em 10 dias, né? Depende do curativo. A gente tira os micropores, né? Em 10 dias. E a gente vai acompanhando o paciente. Porque o paciente tem que vir, né? No consultório. Tem que vir no consultório toda semana, pelo menos até fechar um mês de cirurgia, né? Então, a gente gosta de acompanhar. Claro que se tiver alguma intercorrência, de alguma cicatrização, ou de alguma necrose, de alguma coisa, a gente vai combinar com o paciente mais seguido, né? Para fazer os curativos. Mas a gente costuma, sim, fazer lá no consultório. E tem um caso tem muitos pacientes de fora, né? Muitos pacientes de fora que acaba não conseguindo ir no consultório, que eu acabo dando o suporte até por vídeo, né? Hoje em dia tem essa facilidade, Essa né? facilidade, né? Que eu acostumo, o paciente me chama, a gente atende por vídeo, né? Ele mostra o curativo, a gente acaba orientando, né? Então, dá para fazer, né? Sim. Dá, mas quem puder ir no consultório, né? O atendimento fica melhor, né? Sabe que, assim, vou tomar liberdade de te interromper, porque eu quero fazer uma colocação em relação aos curativos. Eu sempre falo, assim, que o curativo, ele tem muito de jardinagem. Ele tem esse paralelo, às vezes o paciente se sente desassistido. Pô, eu fui lá e nem abriram meus curativos. Gente, quando a gente planta, no dia seguinte tu não vai enxergar nada. Né? Então, assim, deixar o curativo parado e o máximo possível, enquanto a gente aguarda para ver se houve ou não houve uma adesão dos bordos cirúrgicos,
é fundamental. Então, esse curativo, muitas vezes, assim, vem umas pessoas do nada e se interfere nesse cuidado dos Sim. curativos. E isso que tu tá falando também é o que a gente faz. Quem cuida dos curativos é a equipe assistente e ninguém mais. O curativo tem hora para ser aberto, tem hora para ser trocado. Às vezes, a frequência é 4 vezes por dia. Às vezes, a frequência é 1 vez por quinzena. E isso quem determina é o pessoal que cuida do curativo. E aqui eu quero colocar um adendo, que é o que a gente faz no consultório pro pós-operatório tardio, depois que a gente viu que a cicatriz fechou e tudo certo, que é o uso do micropore, que ele funciona como uma tala para essa cicatriz. Não sei se vocês utilizam. E a gente é um pouquinho diferente, né? Eu acho que cada cirurgião tem a né? sua... A gente gosta, assim, de usar o micropore, mas chega um ponto, assim, da cirurgia que o doutor prefere até que deixe sem. Daí a gente acaba usando o óleo de girassol, né? Se for necessário, se eu vejo que a cicatriz está um pouquinho com alguma intercorrênciazinha ali, eu gosto de usar a rifocina, né? A gente usa muito óleo de girassol, A gente né? usa também o Dersane o bastante. Dersane, né? E a rifocina, caso necessário. Assim. Por isso que é importante o paciente ir até o consultório e mostrar, né, a cicatrização. E quando a gente diz não mexe no curativo, é não mexe no curativo. Não É. é, Né? puxa ali um pouquinho não só pra mexe ver no como é que é. curativo, qual né? é o novo. Quantos curativos que caem misteriosamente É, entre os sabe? retornos? Porque assim, verdade. eu O gosto de micropore é dar, tão fácil de cair, né, gente? eu gosto de dar tudo anotado, inclusive no Whats, né? É. Não mexer nos curativos, entre 10 a 15 dias, só nós no consultório. Às vezes acontece, né? Josi, o que eu faço? Eu tirei o curativo, faço o quê? No dia seguinte. Acontece, apesar de Acontece, toda a né? recomendação. É, E cá, os retornos, com que frequência, como é que funciona? Vou ter que ficar indo no consultório até quando? Varia? É sempre igual? no primeiro mês, normalmente, tu vai bem frequente, né? Principalmente cirurgia de abdômen, mama, masto. Pelo menos nos primeiros 30 dias, tu vai 1 vez por semana, ou a gente, dependendo do paciente, a gente acaba estendendo um pouco, mas normalmente 30 dias o paciente vai bem frequente. E depois acaba tendo um pouco mais de liberação, né? Então, 3 meses, 6 meses, 1 ano, dependendo do caso. Mas tem pacientes que mesmo com 30 dias, né, tendo alta em alguns casos, o paciente tem que voltar até 60 dias um pouco mais frequente por alguma intercorrência, Alguma justamente que nem a intercorrência, Josi né? falou. Curativo. Cada Algum paciente curativo é mais único, frequente, né? Então, realmente, assim. Mas nos primeiros 30 dias é mais frequente, assim. Em torno de 10 a 10 dias, de uma vez por semana, a cada 15 dias. Cada paciente é um paciente diferente. É muito difícil ser a gente tem a rotina, né? Mas é muito difícil todos os pacientes seguirem a mesma rotina. Tem pacientes que a gente vê super frequente, outros a É. gente vê 2 vezes no primeiro mês e eles estão Não, e às evoluindo vezes super tem bem. pacientes de fora que a gente vê 15 dias e depois, E né? o paciente, né, faz... Não vê, é só É por verdade. chamada de vídeo. Porque a gente tem muitos pacientes de fora mesmo e às vezes complica para eles virem até aqui, né? Então, tu acaba fazendo um pós-operatório que não seria certo, mas por vídeo, né? também a gente tem que adaptar e usar o bom senso, porque às Sim. vezes a gente porque não consegue... Não tem como, né? Claro, não são as condições ideais. E alta, Josinha? Quando é que vocês dão alta para um paciente? Olha, a gente, assim, sempre pede pro paciente vir cada 3 meses, né? E a alta final depois de 1 ano. Por quê? Porque uma cirurgia não tá completa em 1 mês, em 2 meses, né? Eles ligam, porque eu tô muito inchada, porque a cicatriz tá um pouquinho escura. Não vai ficar. Em 1 mês, 2 meses, tu não vai ter o resultado de uma cirurgia nunca. Não adianta, assim. Porque eu tô inchada, porque eu tô com uma fibrosezinha, porque não tem como. Então, a alta final é com 1 ano. Com 1 ano, quando a cirurgia estiver pronta. Claro que cada paciente é único, né? Exato, às vezes Cada porque paciente é houve único. alguém que se recuperou extremamente rápido, a pessoa parte do pressuposto de que com ela deveria acontecer o mesmo, quando na verdade tem gente que usa todo o seu prazo de recuperação e ainda às vezes extrapola. Tem cicatrizes que a gente vai perceber tomando forma em torno de 18 meses. Algumas pacientes dizem, nossa, Josi, mas vou ter que ficar 1 ano esperando. Vai. Ter que ficar 1 ano Não esperando. aguenta, não vem. Vai ter que ficar 1 ano. Inclusive, porque a minha amiga
6 meses ela tava linda, maravilhosa, então eu em 6 meses, sei lá, em 30 dias, um exemplo. E tem gente que se programa fazendo uma cirurgia com base na experiência dos outros. Então, Claro, não adianta, né? não é O igual. que é, assim, a receita pra frustração, porque parece que justamente aquela pessoa que tem o entendimento de que as coisas têm que acontecer rápido, é Vai ter alguma justamente coisa. com essa Tu que não imagina vai um do jeito que... paciente que faz uma cirurgia de abdômen de grande porte, que faz lipoabdominoplastia, como é que em 2 meses, 1 mês vai ficar pronto? Vou estar com o meu abdômen lindo, maravilhoso. É. Vai tá? Vai sim. Porque do que tu tava, tu vai estar bem melhor, né? Mas assim, é 1 ano, não tem. Se tu pegar uma paciente em 1 mês e depois ela com 1 ano, a diferença é... Sim, Sabe? Não Claro é porque que algumas acabam as não coisas são voltando, muito né? rápidas em tudo que a natureza resolveu seguir o mesmo ritmo da gente. Não, muito pelo contrário. Por isso que Nisso tem a que gente se não organizar mexe. para fazer uma cirurgia, né? Por isso que a gente tem que estar bem mentalmente também na hora de fazer uma cirurgia, que eu vou ter que esperar, né? Então, assim, eu queria que vocês, já que estamos nos encaminhando para o final, de tudo que vocês falaram, qual é a mensagem que tu, Josi, e tu, Cal, diriam para uma paciente que está pensando em fazer uma cirurgia? Escolhe uma coisa, Josi, que tu acha importante, assim, ou uma mensagem geral, para salientar, para grifar dessa nossa conversa. Olha, realize seu sonho, sim. Faça a cirurgia, sim. Mas faça com consciência, sabe? Se organizando, esperando um resultado, né? Que seja o resultado que elas esperam. Mas assim, de uma forma, né? Dentro do possível, dentro do que realmente dá para fazer, né? Mas assim, realize o sonho, faça. Mas dentro do... Beleza, Josinha. Com com os pezinhos no consciência, chão, com os né? pezinhos no chão, né? É isso aí, porque Com dentro da consciência. realidade a gente consegue coisas lindas, maravilhosas. Não lindas. precisa entrar E a para outra, É. o mundo da ilusão para E ser a feliz. cirurgia Muito pelo estética, A contrário. cirurgia plástica é linda, né? É. É linda. Eu digo A gente, assim, como paciente e como como paciente- quem trabalha com isso, com tem isso, propriedade para falar. Mas eu acho que a gente tem que estar consciente do que a gente vai fazer, né? É que isso nem aí. tudo que a gente quer, às vezes, É possível. é possível. Ou é o melhor pra gente. Ou é o melhor pra verdade. gente, isso aí. E tu, Cacau? Eu concordo totalmente com a Josinha, mas eu acho que uma coisa que eu acho que é legal para os pacientes é realmente confiar na equipe, né, de enfermagem, porque a gente vai estar muito dentro do pós-operatório do paciente, né, e a gente vai acompanhar muito o paciente o pós-operatório do paciente, perdão. Então, não adianta o paciente ir lá, porque vou fazer cirurgia e eu não quero que ninguém mais mexa em mim a não ser o médico. Claro, tem casos, né? Pode Sim. acontecer. Mas eu acho que sim, é importante o paciente confiar, né, na equipe de enfermagem, ali até nas meninas do agendamento, né? Então, o paciente precisa ter essa confiança na gente, de entender que a gente trabalha ali, a gente sabe o que a gente tá fazendo, né? A gente não tá fazendo as coisas no oba-oba. E realmente, realizar o seu sonho, buscar para realizar o seu sonho, né? Sei lá, realmente a cirurgia plástica é algo que eu nunca fiz. Eu não tenho muita autonomia para falar disso, mas eu acho que sim, você Claro que precisa tu realizar tem, tudo que o tu seu já viu. sonho. Eu amo participar de... Nossa, tem pacientes assim que choram quando vê os narizinhos novos, né, cirurgias, e realmente a gente acaba se emocionando junto com elas, porque a gente acompanhou antes e a depois, gente fica né? também feliz, porque, na verdade, o que acontece, o paciente sente segurança com nós, certeza. né? Às vezes eles querem falar mais com nós do que com o médico. É um pouquinho verdade. Com certeza. Vocês são os Por isso que nossos a gente- olhos, os nossos ouvidos, as nossas mãos, né? E vocês têm um dom que a gente não tem, né? Às vezes o cirurgião é um pouco mais impaciente e tal. E eu vejo, por exemplo, gesso faz toda a vida que eu não tiro, né? Porque essa aqui, os pacientes não sentem dor quando eles já começam. No consultório também, na retirada dos pontos, que é com dor ou sem dor. Com dor é com o Rafa, sem dor é com a Josi.
Ai, a gente tem que gurias, brincar um pouquinho que também, né? legal. Tem que deixar o paciente confortável, tem que deixar o paciente, assim... Tem que ter um ambiente, né, Claro. divertido no consultório também. Sim, e mexe pode muito ser com o muito- emocional do paciente, né? É, Então, a gente e- tem que e é realmente normal, trazer essa né? leveza, É, claro. o paciente, vocês que vão se instalar dizendo pro paciente que, assim como ele tá passando por aquilo, várias outras pessoas também se sentem assim no pós-operatório, né? Na O paciente- verdade, eu acho que a parte mais difícil é lidar com a ansiedade do paciente. É. A parte mais difícil, assim, pra mim, porque daí eles querem as coisas assim pra ontem, daí tu acaba dizendo, ai meu Deus, eu vou ter que ajudar aquele paciente, eu vou ter que fazer isso, Não, eu a vou ter gente que não fazer. pode se deixar envolver, porque a Então, melhor é mais maneira de difícil. tu conseguir ajudar aquele paciente é ter um certo afastamento emocional, porque se tu te deixa envolver pela ansiedade, aí mesmo que tu não ajuda ele. E aí se perdem os dois naquele enrosco, e aí quem é que vai dar sustentação, né? Quem é que vai estar ali com um pilar emocional para esse paciente que tá meio Sim. fragilizado? Então esse é o nosso papel também. É isso aí. Né, gatinha? Viram? Nem foi difícil. Foi tribom. Obrigada, gurias. Obrigada, Ai, eu Josinha. agradeço. Obrigada, Cal. Obrigada, obrigada. meninos da produção. E principalmente obrigada para as nossas pacientes queridas que estão aí nos dando audiência, escutando esse material que a gente prepara com tanto amor e carinho para vocês. Um beijo e até a próxima.